no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Cantares, no capítulo 8, apenas o versículo 4. Cantares, capítulo 8, versículo 4. Diz o texto: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Cantares de Salomão, capítulo 8. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 4. Queridos irmãos, nesta tarde de domingo, nós trazemos um tema que vai falar sobre o namoro. O namoro. O que vem a ser o namoro? Quando se deve começar a namorar? Os namoros de hoje em dia são namoros bíblicos ou são diversões? Ou é uma coisa recreacional? Ou é uma recreação simplesmente? Ou é um ficar? Ou é um descompro? O que vem a ser um namoro? Quais são os parâmetros para um namoro bíblico? É isso que nós vamos ler. Esse texto que nós lemos, de Cantares, capítulo 8, versículo 4, que diz: Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Uma edição mais atualizada vai dizer, na parte B do versículo, ao invés de dizer, não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira, uma versão mais atualizada vai dizer, não desperte o amor antes do tempo. Uma versão mais atualizada, não desperte o amor antes do tempo. Em cima disso nós vamos trabalhar nesta tarde, porque o namoro tem se tornado cada vez mais, um namoro tem se tornado comum em nosso meio, no meio secular e dentro das igrejas também. A faixa etária de idade para se namorar tem se diminuído a cada dia mais. Nós estamos vendo aí crianças de 12 anos namorando dentro da igreja, né? Com o aval dos pais, o que é mais complicado. De onde vem a prática do namoro? Aonde começou-se o namoro? Maria e José namoraram? Nós vimos algo desse tipo na Bíblia? De onde vem a prática do namoro? Porque parece estranho para os dias de hoje
Parece complicado, mas o namoro tem se tornado um ato para diversão, um passatempo. Uma vez que ele não tem meta, ele começa de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer hora, ele deixou esta imagem de que ele não tem respaldo bíblico. Então vamos entender. Porque o que tem acontecido hoje é justamente isso. E não é, meu querido, só no meio secular, não é só no mundo, mas no meio cristão. Esse tal de namoro como recreação, ou namoro por diversão. Eu estou namorando aquela gatinha lá, é uma gatinha, um gatinho, meu namoradinho, meu amor, eu amo. Tem se tornado natural, normal no nosso meio. Mas, queridos, entrar num relacionamento só porque acha que vai gostar, isso é complicado. Você vai entrar num relacionamento de namoro porque você acha que vai gostar de tal pessoa. Muitos jovens cristãos estão dizendo, ou estão namorando, mas não sabem o que significa o namoro. Não entende realmente o que é o namoro. Porque é necessário que estes saibam responder o porquê estão namorando. O porquê começaram a namorar. Se existe algo a mais do que simplesmente ficar se abraçando, se beijando, indo no cineminha, comendo pipoquinha. É necessário que tenha algo a mais que isso, o namoro. O namoro, na verdade, ele precisa ter uma meta, ele precisa ter uma direção. Algo palpável. Porque hoje em dia não é difícil ouvir casaizinhos namorando, mas que não querem se casar. Não têm objetivo de se casar. Não pensam nessas coisas, não conversam sobre essas coisas, só querem ficar. Então, nós precisamos ter parâmetro, meus irmãos. Pais, pastores, líderes de jovens, conselheiros de jovens. Parâmetro. Precisamos aprender algumas coisas para a gente ter parâmetro para o namoro, para poder acompanhar os namorados. Para que também o namoro seja um namoro bíblico. Um namoro que tenha algo além do que ficar. Algo além do que se abraçar e que se beijar e comer pipoquinha na lanchonete. E de que ir assistir filminho no cinema. O namoro precisa ter algo além do que essas coisas. Existem estatísticas que nos levam a entender que a maioria dos cristãos, e aqui nós vamos entender o seguinte, a maioria dos chamados cristãos, na verdade, nem são cristãos. Mas estão em uma cultura que se considera cristã. Então a maioria dos cristãos, aqueles que se identificam com alguma igreja visível, existe uma estatística que diz que para se chegar a um casamento eles tiveram pelo menos 5 relacionamentos sérios antes de se casarem. Então eles tiveram 5 relacionamentos sérios com alguém do sexo oposto. Então a gente vai pensar o seguinte, que não houve um relacionamento sexual, mas houve namoro sério. Houve um namoro que realmente fazia toda a diferença dentro da cabeça dessas pessoas. De forma, meus irmãos, que somos feitos quando nós nos unimos a alguém do sexo oposto. Quando nós nos relacionamos com alguém, ou seja, quando nós ficamos, quando nós dizemos que estamos namorando com alguém, apesar de que vamos entender que você não se torna uma pessoa com cada pessoa que você namora.
Você está namorando, você não se torna uma pessoa com ela. A não ser que você tenha um ato sexual com essa pessoa. O que, biblicamente, já está incorreto, porque você não está casado com ela. E o ato sexual correto, o que Deus criou, ele está reservado para o matrimônio. Isso tem que ficar bem claro para nós. Mas vamos dizer que você teve 5 relacionamentos sérios, namorou sério, até noivou, por um bom tempo, se relacionou com 5 pessoas. Ou seja, quando você se relacionou sério com uma pessoa do sexo oposto, você namorou com alguém, noivou com alguém, existe aí um princípio da junção e da união, existe um princípio. Existe ali uma partilha, um princípio de união. Quando 2 pessoas do sexo oposto se unem em algum relacionamento, há um princípio. Porque não é só colega, não é só amigo. Houve ali troca de carinho, beijos e abraços, não é? Coisas que já não tem respaldo bíblico, porque o namoro é uma coisa muito recente. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Mas se houve beijo, abraço, uma intimidade com o casal, conversas, planos até, não é? Então houve um princípio de junção. Houve um princípio de união. Então nós entendemos que isso seja um relacionamento romântico. E há uma alusão de que sejam companheiros. Então há ali um vínculo, uma mistura, uma ligação, de certa forma ali, naquele relacionamento sério, porque o relacionamento sério tem isso. Tem uma química, tem uma mistura, tem uma ligação, tem uma fusão entre aquelas 2 pessoas. Então o que acontece? Se essa pessoa teve ali, antes de chegar ao seu casamento, uns 5 relacionamentos sérios, quando ela chega lá no casamento, preste atenção no que a gente vai desenvolver aqui. Quando essa pessoa chega lá no casamento, ela não chega inteira, meu querido. Ela não chega inteira naquele casamento, porque ela já teve relacionamentos sérios antes. Não tire suas conclusões até a gente concluir essa mensagem, mas vai entendendo. É muito sério o namoro. Começar a namorar é algo muito sério, não pode ser em qualquer esquina, em qualquer olharzinho, em qualquer bilhetinho que manda, em qualquer recadinho pelo Face, e aí pronto, já está se apaixonado, já começa a namorar. Não, a coisa tem que ser trabalhada, tem que ser conversada. Porque quando a pessoa tem relacionamento sério, é um princípio de junção, um princípio de união, um princípio de fusão. E aí ela chega na lua de mel. Essa pessoa chega lá na lua de mel, no seu casamento, ela que já teve vários outros relacionamentos, ela não chega inteira, ela não chega só. Porque essas 5 pessoas estão com ela ali. Quer você perceba ou não. Quer você perceba ou não, isso vai afetá-la na frente. A forma de olhar para a sua esposa, a forma de olhar para o seu esposo, porque no passado você teve um princípio de junção, você teve relacionamentos sérios, que você fez até plano, só que não deu certo. Por isso o ato de namora aqui, namora ali, namora colar, não deu certo, namora de novo, pode te prejudicar lá na frente. E afetará, meu querido, tudo que diz respeito ao seu casamento. Vai muito além que você possa acreditar até. Mas te afeta. Aquelas pessoas estão no seu pensamento. Alguma coisa ficou na sua lembrança. E na verdade, isso não é a intenção de Deus. A intenção de Deus não é que você fique tendo relacionamentos até acertar alguém. Até achar alguém. Por isso nós estamos falando sobre isso, meu irmão. Porque há muitos namoros que terminam hoje, daqui 3 meses a pessoa já está namorando outra, e demora 1 ano, 2 anos, até menos, às vezes bem menos, e começa um outro, sempre com aquela proposta de Deus, está consagrado a Deus, mas não dá certo. Então, esse tipo de experiência antes do casamento não é a intenção de Deus, não é a vontade de Deus. E se você for olhar na cultura secular, nunca foi prática esse tipo de namoro.
Não era prática o namoro, meu querido. Pergunta para os seus avós e bisavós se você tem como era o tipo de namoro antigamente. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que esse momento, ou que o namoro é um fenômeno moderno. Ele não vem de muito tempo, não. É recente. Se você pesquisar aí na internet, a prática do namoro, ela tem por volta de 150 anos. Daí para menos, bem para menos. Se você voltar no tempo, 150 anos atrás, você não encontra essa prática do namoro. Você não encontra, então é recente, é bem recente. Então nós temos milhares de anos de história da humanidade onde não há absolutamente nenhuma evidência dessa prática do namoro. Eu sei que no início está parecendo uma mensagem pesada, mas nós vamos entender o final dela. Agora a gente volta para os dias atuais, quando nós perguntamos por que os casamentos estão terminando. Por que, meu irmão? A imoralidade tem crescido tanto, em todo lugar, inclusive na chamada esfera cristã. Porque a imoralidade tem predominado, porque os casamentos têm se findado, não tem dado certo, não tem prosperado. É simples de fazer essa conta, meu irmão. É como se nós fôssemos fazer quanto é mais 2 é fácil de entender. E nos últimos 100 anos, essas coisas têm piorado muito. É bom a gente pensar nisso. Porque veja, vamos colocar 2 extremos aqui. Digamos que um pai sai, escolhe um marido para sua filha, traz ele para casa, e ela tem que casar com ele. Ela não tem nenhuma outra escolha. Eu te pergunto, isso é bíblico? Não. Isso está correto? Não. O outro extremo é a filha de 16 anos. Ela sai. Ela decide-se com quem ela vai se casar ou ficar. Ela traz ele para casa e os pais não têm escolha. Isso é bíblico? Não. Isso é correto? Não. Então vamos entender algo. O pai, vamos dizer que essa história que eu vou falar é de o pai que tem uma família normal. Ele é uma boa pessoa. Ele ama sua filha mais do que você possa imaginar. Porque o verdadeiro pai ama os seus filhos, luta por eles, querem vê-los bem, querem vê-los no bom, no reto caminho. Então imaginamos um pai que ama muito a sua filha. E vamos imaginar que esse pai tem 50 anos de idade. Então nós vamos ouvir os jovens, porque há muita imaturidade no meio do jovem. Nós vamos ouvir muitos jovens por aí, com imaturidade, quando são jovens. Há muitos que realmente não conhecem o que acha que conhece. É algo que eu estou falando que talvez você nunca ouviu, meu querido. Há muitos jovens por aí que acham que conhecem o que realmente eles não conhecem. E o muito ou pouco que eles conhecem, que eles verdadeiramente conhecem, não tem vindo das boas verdades. Mas tem vindo de outros que são iguais a eles. Tem vindo da mídia. Tem vindo da TV. E tudo vai acontecendo por aí, meu irmão. Um dos grandes versículos da Bíblia, para quem ensina os filhos em casa, para quem dá ensinamento para os filhos em casa, é o seguinte: você não deve andar na companhia dos tolos, Provérbios 13:20. Então você envia os seus filhos vão para a escola, eles vão para a faculdade, e eles acabam andando com os tolos, com aqueles que são ímpios. Então, esta é a primeira grande influência em suas vidas, serão outras crianças tolas como eles. E eu te pergunto, meu irmão, onde será que esta geração que aí está
Onde é que elas têm aprendido a respeito de romance, a respeito de sexo? Onde você aprendeu essas coisas? Onde nós aprendemos? Você lembra? Na Bíblia? Não. Ou é na televisão, ou é com os amigos. Aí surge aquela pergunta, mas Rodolfo, está tudo errado. O pai que escolhe o marido para a filha, ela não tem direito de escolha, está errado? Está errado. A filha que sai, procura um namorado, leva para casa para morar com ele, está errado? Está errado. E qual é o parâmetro? Como começar? Como discernir? Porque o que nós temos aprendido na nossa sociedade decaída é essa. Eu namoro quem eu quiser, eu faço do jeito que eu quero. Não importa se o meu pai vai aceitar ou não. Está desse jeito. Então nós temos, nessa ilustração, um pai de 50 anos de idade. Ele é experiente. Ele pode identificar uma cobra em um segundo. Ele ama sua filha mais do que tudo. Ele sai para procurar e veja, querido, o que ele está buscando. Então ele vai passar por 1 milhão de jovenzinhos e garotinhos que acham que são homens, mas que não sabem nada sobre uma mulher. Eles não sabem amar uma mulher. Então esse homem vai tentar encontrar alguém lá fora que tenha algum tipo de integridade, força. Já a garota de 16 anos sai. É levada pelo desejo da juventude, pela sensualidade, pela insensatez, pela tolice, que é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, pela ignorância, pelos desejos do seu coração. O seu coração que é enganoso. E ela é enganada então. E ela traz alguém para casa que seu pai tem que aceitar de qualquer forma. Como é que a gente vai fazer, irmão? O que a gente vai escolher diante dessas duas questões? Um pai que acha ou a filha que busca alguém? Qual você escolheria? Quantos diria, não, a garota de 16 anos, ela tem confiança, ela acredita. Mas nós precisamos olhar pelo padrão bíblico. Porque na verdade nenhuma dessas duas formas estão corretas. Nós precisamos encontrar um caminho para o namoro bíblico. Não é o pai que arruma, mas não é a filha que busca. Eu ouvi uma história de um caçador profissional. E esse caçador profissional, ele usa arco e flecha. E ele constrói um pequeno arco para o seu filho de 3 anos. E ele então pega algumas flechas com pontas e ele tira as pontas dessas flechas. Porque tirando as pontas dessa flecha, não haverá perigo do seu filho se machucar. E esse caçador, quando sai para caçar, ele leva então as flechas com pontas bem afiadas. Com o devido cuidado, porque senão ele machuca. Ele se machuca gravemente. Mas este caçador profissional jamais daria essas flechas para o seu filho. Seu filho terá que passar por muitas lições. Seu filho terá que passar por muitos anos de treinamento antes que ele esteja preparado para colocar algo assim na ponta de uma flecha, porque é muito perigoso, é mortal. E você me pergunta, meu irmão, o que essa história de caçador profissional tem a ver com o namoro? Sabe, meu querido, um menino, um jovenzinho, ele não pode brincar com as mesmas coisas. Ele não pode lidar com as mesmas coisas que um homem consegue lidar. Porque justamente com o fato de ser capaz de lidar, existe um enorme senso de responsabilidade. Ou seja, esse caçador profissional jamais colocaria uma flecha com pontas agudas no arco do seu filho. Jamais. Esse menino não consegue segurar a corda do arco para trás. Ele não tem força para segurar essa corda por muito tempo. Suas mãos começam a tremer e ele ainda não é muito bom para tirar.
Entenda que um menino de 16 anos, por exemplo, quando começa a namorar, ele ainda não tem nada de homem. Ele quer brincar de ser homem, mas ainda não quer assumir a responsabilidade de ser homem. E a nossa cultura também não quer que ele assuma essa responsabilidade. Nós estamos numa cultura onde muitos homens de 35 anos ainda vivem como crianças, têm atitudes infantis. E quando nós olhamos para a Escritura, nós não encontramos esse termo, meu irmão, de adolescentes. Não existe esse termo na Sagrada Escritura. Esse é um termo secular, criado muito recentemente. Porque em todas as culturas, em todo o tempo, tem sido assim. Você estuda uma cultura e não é difícil de ver. Veja os índios, algumas culturas indígenas. Você é um menino, existe lá o menino, até que chega um momento onde existe algum ritual. E naquele ritual, eles chamam de ritual de passagem. Aquele menino vai deixar de ser menino e vai se tornar um homem. E não existe nada no meio desse menino para se tornar homem. Não existe adolescente. Ele é um menino e tem um ritual de passagem onde ele se torna homem. E em algumas culturas, isso acontece entre os 12, 13, 14, 15 anos. O que significa? Quando ele se torna homem, ele pode construir a sua própria casa. Ele pode arar o seu próprio campo. Ele pode fazer o que tiver que fazer para sobreviver. Ele terá condições de ter uma esposa, se ele quiser. Porque ele não é menino, ele passou de menino para homem. Por quê? Porque ele consegue assumir a responsabilidade de um homem maduro. Por isso que ele não é adolescente. De menino, ele passou para homem. É assim que as culturas, até no meio secular, meu irmão. Nós, queridos, não temos mais isso em nossa cultura. O que temos hoje é meninos de 11, 12 ou 13 anos que se tornam adolescentes. E que muitos ainda continuam adolescentes até os 30, 35 anos. Não crescem mais. Tem idade, mas não tem maturidade. E isso tem acontecido nas últimas gerações. Então, quando que um menino passa a ser homem? E quando que esse homem pode pensar em ter uma mulher? Veja que nós estamos falando para um público evangélico. Eu queria que você entendesse isso, meu querido. Porque há muitos casaizinhos evangélicos namorando, mas que não querem casar, não querem ir para lugar nenhum. E a gente sabe que o namoro, beija aqui, beija ali, pega ali, acabam pecando. E não tem nenhuma intenção de levar isso para frente, de casar, de ter responsabilidade. Tanto é, meu querido, as estatísticas mostram que muitos partem para um namoro que não é bíblico, acabam se envolvendo demais, os dois, chega muitas vezes ao ponto de ter filhos, e a hora que tem filho, o menino vai embora. Ele não quer aquilo. Ele queria só ficar, queria ter liberdade para brincar, para ter um namoro recreacional. Mas ele não queria responsabilidade. A hora que veio a responsabilidade, não deu certo, ele foi embora. E todos os problemas então começam a acontecer. Isso tem acontecido, meu irmão. Eu não estou falando de coisa aqui que você nunca viu. Eu estou falando de coisas que têm acontecido dentro dos meios cristãos. Então, quando é que um menino, que um homem, pode procurar a sua mulher? Quando ele tiver assumido as responsabilidades de um homem maduro, estudado, está trabalhando, ter a sua casa. Aí ele pode procurar. Ele terá condições de ter uma esposa. Mas estão fazendo ao contrário, querem ter a esposa sem ter estudo, sem ter trabalho, sem ter casa. Quer morar na casa do pai, na casa da mãe, na casa da sogra, de aluguel. Isso com o tempo vai complicando. O texto que nós lemos, que diz, para não despertar o amor antes do tempo, Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 4.
Mas é isso justamente o que está acontecendo. Estão despertando o amor antes do tempo. Justamente por causa daquilo que nós falamos, a mídia, a TV bate em cima. E muitos pais irresponsáveis permitem que seus filhos assistam essas coisas que nem mesmo esses pais deveriam assistir. É muito grave isso, meu querido. E se nós disséssemos agora, por exemplo, que o amor, o conhecimento de pessoas do sexo oposto, é como despertar no coração de um garoto ou garota com seus 12, 13 anos. Na verdade, está sendo bem abaixo disso. Estamos violentando a mente das nossas crianças, ao invés de protegermos a sua infância, a sua inocência. Então nós vamos pensar que seja o despertar. Então o despertar começa aos 12 anos. É o que a psicologia moderna está dizendo, os médicos estão dizendo. Dizem simplesmente isso. É o despertar, é o tempo, é o instinto. Isso é normal. Mas o que isso significa? O que é isso quando essa paixão desperta no coração de um menino ou de uma menina? Isso vem de Deus? Sim, isso vem de Deus. Foi criado por Deus? Foi criado por Deus. Está o que então? Está sinalizando que o momento para eles entrarem em um relacionamento? Não. Vem de Deus, foi criado por Deus, mas ainda não está sinalizando para eles entrarem em um relacionamento. Na verdade, está sinalizando para eles que é o momento para começarem a se preparar para ser homens maduros, mulheres maduras, para que eles possam algum dia se unirem a alguém do sexo oposto, escolhido por Deus. É um sinal, e isso é muito bom. É um sinal que está dizendo para eles: é tempo de se preparar, é tempo de estudar, de amadurecer, de ter um bom trabalho, de comprar o seu lote, construir a sua casa. Porque do jeito que está sendo feito, meu irmão, a coisa está só complicando. Começa-se lá do final. Já vai casando, já vai unindo, já vai morando junto, já vai tendo filho. Aí depois vai pensar em estudar. Depois vai pensar em comprar uma casa, mas já tem 2, 3 filhos. É muito mais complicado. Claro, se você está ouvindo isso pela primeira vez, já é casado, já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Como é difícil. Agora, se você tem filhos que estão se despertando, então você tem a responsabilidade, pai, mãe, você que é o responsável por esse menino, por essa criança que está na sua casa, está despertando a paixão, então é o momento de dizer para eles: se preparem, porque isso vem de Deus. Isso foi criado por Deus. Não é o tempo ainda, mas é o tempo de se preparar. Mas está faltando esses conselheiros. O mais fácil é dizer: vamos namorar. Pode namorar, não tem problema, está na igreja, é uma benção. Parece aquelas 2 crianças com a mãozinha dada lá, que é uma beleza, né? É uma beleza, é bonito de ver, né? Bonito de ver. Não tem projeto, não tem plano, não estuda. É um aluno ruim na escola, só tem médias baixas. Professor é chamado constantemente lá. E tem uma menina que se ilude e aceita esse tipo de situação. Vai sofrer. Vai sofrer muito. É o tempo de se preparar. Quando há o despertar no coração de um jovem, o pai precisa estar lá e dizer: filho, isso é bom, isso foi colocado em você por Deus. Isso é o sinal de que agora é o tempo para que você leve a sério o desafio de assumir responsabilidades de um homem maduro. E quando você tiver feito isso, então, filho, eu estarei lá ao seu lado para te ajudar. E quando você assumir a responsabilidade de um homem maduro, então você poderá começar a pensar em encontrar a sua companheira. Gente, está faltando isso. Está faltando esse pai, essa mãe conselheira. Estão entregando, estão dando apoio ao namoro de criança. Então, quando ele estiver maduro, ele tem condições de ir buscar. Ele tem força para ir buscar. Mas isso não pode acontecer antes que você seja homem. Entenda que eu não estou falando de idade, meu irmão. Eu estou falando de responsabilidade, de amadurecimento.
Eu não estou falando que se você tem 30 anos, você já pode. Tem gente de 30 anos que não tem maturidade. Não estuda, não estudou, não estuda, não tem nada, mas quer casar. Veja, se você não precisar mais se qualificar, que é o que está acontecendo hoje, não tem ninguém. Muita gente não está qualificado para o namoro. Quando nós chegarmos a esse ponto de não se precisar mais se qualificar antes de passar por essa porta, então todo mundo vai querer passar por essa porta. Todos querem participar desse namoro, dessa festa. Mas não querem se qualificar. Então é assim, o menino tem 16 anos e não estuda para ser homem, não trabalha para ser homem, não se preocupa com as coisas de ser homem. E assim ele não assume as responsabilidades de um homem maduro, mas ele quer casar, ele quer namorar, ele quer noivar, ele quer brincar. Ele quer dizer que está pronto, que está qualificado para ter uma mulher, mas ele não está. Ele não conhece. Ele não se preparou e não amadureceu. E o interessante é que muitas meninas se permitem a isso. Se sujeitam a isso. Pela paixão. Como essa menina que nós contamos na história, de 16 anos, que sai, que acha alguém, leva para casa e diz para o pai, vou morar com ele. Se não leva para casa, vão morar em alguma casa. Tem meninas que se sujeitam a isso. Quantas deixaram de estudar, de se formar, de ser alguém, que tinham até o sonho de uma profissão, mas envolveram-se num relacionamento antibíblico. Até pessoas de igreja. E queimaram etapas. E logo se tornaram mães e abandonaram a escola, abandonaram a faculdade e não tem nada. Não tem. E hoje estão frustradas. Tem meninas que se permitem a isso. Permite que uma pessoa sem responsabilidade nenhuma tome posse dela. O que você pode, minha jovem, esperar de um relacionamento com uma pessoa, com um menino que não quer saber de nada? O que você pode esperar disso? Que futuro você terá? Então, quando é que o rapaz pode começar a pensar em entrar em um relacionamento com alguém do sexo oposto? Primeiro, quando ele tiver condições de assumir essa jovem. Quando ele tiver capacidade de assumir a liderança espiritual dessa moça. Quando ele tiver conhecimento das Escrituras para junto crescer com essa moça. Quando ele tiver espiritualidade na sua vida. Há um outro ponto também. Quando ele tiver aquela ideia de força, de integridade, de caráter de um homem. Quando ele tiver condições de entregar a sua vida por ela. Como diz em Efésios. Ele entregará a sua vida por ela, assim como Cristo fez. Quando houver tamanha integridade, tamanho respeito, tamanho amor por ela, que ele então vai ter a certeza que esse é o chamado de Deus. E vai ser tão grande essa certeza que é chamado de Deus, que ele estará disposto a permanecer para proteger aquela jovem, aquela sua esposa. E não deixar por aí. E não tirá-la da casa do pai, onde ela tem tudo. Tem o seu cantinho lá, tem roupa, tem o almoço. E para trazer para sua casa para sofrer. Porque você não se preparou e agora a tua esposa está sofrendo. Você está entendendo, meu irmão? Que a coisa é muito mais séria do que ficar por aí se beijando, que tomando lanche na lanchonete. Quando é que ele pode assumir? Quando ele tiver condições de dar proteção econômica sobre ela. Quando ele tiver um trabalho fixo, não aquele, sabe, fazendo um biquinho ali, não. Quando ele tiver um trabalho firme, lógico, futuramente pode acontecer o desemprego? Pode, mas para ele começar o namoro, ele tem que ter condições financeiras de assumir essa mulher. Porque enquanto isso tudo não se consolidar, significa que você, meu querido, tem que esperar. Você não tem o direito de tirar uma jovem da casa dela que tem todo o amparo do pai para fazer ela sofrer.
Se você levar essas questões, esses tópicos que a gente está colocando aqui a sério. Então, quando a luz for ligada aos 13, 14 anos, quando você perceber, quando o coração começar a bater mais forte, então chegou o tempo de levar as coisas de homem a sério. Chegou o tempo de largar de ficar no campo correndo atrás de pipa. Chegou a hora de sair de frente do PlayStation. Chegou a hora de parar com as piadinhas. Chegou a hora de olhar para as coisas do homem, da responsabilidade do homem. Quando despertar, não é para buscar a mulher, não. Quando despertar o desejo por uma mulher, então é o início da preparação para ser um homem maduro. E sabe por que nós falamos isso, meu querido, aqui no programa? É porque faltou isso para nós. Nós aprendemos da forma mais dura que podia ser. E nós não queremos isso para os nossos filhos, nem para a nossa geração. Se nós tivermos essa experiência, foi uma experiência amarga, dolorosa, para a gente conquistar as coisas, e todo mundo sofreu. Nós podemos dizer para os nossos que pode ser diferente. É só se preparar. Deus vai dar condição. A nossa cultura, meu irmão, escuta o que eu vou te dizer. A maioria dos jovens da nossa cultura não estão sendo educados para ser homens. É duro o que eu estou falando, mas é verdade. É uma triste situação da nossa cultura. E o pior, o mundo quer isso mesmo, quer mantê-los como meninos. Com mente de criança o tempo todo, 40 anos, mas age como criança. Porque o mundo sabe, Satanás sabe, que um homem piedoso, que um homem íntegro, que um homem que foi amadurecido na palavra do Senhor, esse indivíduo é uma das coisas mais perigosas na face da terra. Por isso Satanás quer minar a mente dos jovens. Quer tirar todo o senso de responsabilidade e de amadurecimento. Querem que namore sim, mas namore do jeito que a gente está vendo aí. Porque o namorar hoje significa o quê? Ficar, transar, praticar as orgias da vida, ficar com uma, duas, três, não quer ter compromisso. A palavra namoro no meio secular está dando arrepios em algumas pessoas. Não querem saber, mas querem ficar. O pior, mulheres jovens, meninas bonitas, se submetem a esse mundo também, a essa impiedade, essa corrupção, essa imoralidade que domina no mundo. E nós, meus irmãos, eu queria dizer, chamar a atenção para nós, pais. Você que tem visado as prioridades bíblicas na sua casa, preste atenção nessas coisas. Um não hoje para o seu filho pode ser muito mais proveitoso lá na frente. Se você disser para ele ou para ela, não é o tempo do namoro, mas é o tempo de se preparar para ele. Eu quero estar junto com você. É o tempo de se preparar para o namoro, eu quero estar junto com você. Eu quero estar do seu lado. Se prepara mesmo, estuda, trabalha, conquiste as suas coisas. E Deus vai colocar na sua vida a pessoa certa. Não saia procurando por aí, porque você vai encontrar muita gente. Mas talvez você não encontre aquela que o Senhor te preparou. E vai ser muito difícil. As estatísticas mostram. Casamentos não estão indo para frente. Mas o namoro foi aquela bênção, aquele calor, aquela chama que não apagava nunca mais. E nós casamos. Mas agora é só problema. Eu desanimei, eu quero ir embora. Não era você que eu amava, que eu amei. Eu conheci outra pessoa e aí um monte de justificativa e rompe o relacionamento. E muitas das vezes é muito mais complicado quando isso já tem filho e tudo mais. É doloroso e traumatizante. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos preparar os nossos filhos, orientá-los. Dizer para eles, não vou te proibir, claro que não. Esse despertar é de Deus. Só o tempo que precisa para amadurecer. É assim em tudo, meu irmão. Uma gestação precisa de tempo. Uma árvore que vai dar um fruto não é de um dia para o outro. Primeiro vem as flores, a pequena frutinha,
até ela tornar-se grande. Mesmo depois de grande, às vezes ela não está boa para o consumo, precisa ela amadurecer. Às vezes você vai num pé de laranja, ela está toda grandona ali. Mas você pega, ela ainda está ácida, azeda, porque ela não amadureceu. Apesar que a aparência parecia que estava boa, mas não houve amadurecimento. Jovem, você pode ter se desenvolvido, pode ser ter um corpo muito grande, desenvolvido, fez academia, ficou bombadão, ficou bonitão, ficou grande. Jovem, você menina, a mesma coisa. Tudo parece que já está perfeito, mas ainda falta o amadurecimento, a preparação. Não queime etapas. É um conselho que eu te dou. Meu jovem, minha jovem, não queime etapas, para que lá na frente você não se arrependa e se frustre. Que Deus te abençoe, te ilumine. E que realmente essas poucas palavras possam te ajudar a ter um namoro bíblico. E eu tenho certeza, digo para você, o namoro bíblico traz um casamento bíblico e abençoado por Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.